Você sabe quem é o maior dedo duro da tua vida? É o teu próprio corpo. Ele entrega de bandeja para quem quiser ler o que tua mente está tentando esconder. E nesse vídeo eu mostro de que forma você se percebe melhor e como você pode resolver isso. Fica até o final, que o exercício que eu vou propor é transformador. Eu sou Nicole Melen, para quem não me conhece, eu sou engenheira por formação, sou treinadora comportamental e habilitada para NR1 para realizar mapeamentos de risco psicossociais com base em comportamento, em constelação, programação neurolinguística e na mecânica quântica, usando também uma sabedoria bíblica. Antes da técnica veio o chamado. Antes da formação veio a dor. E é por isso que hoje, além de teoria, eu também escuto. Eu escuto com o corpo. Eu escuto o que não foi dito. Eu escuto o que você mesmo está tentando esconder, mas que teu corpo já está gritando. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e acessa o link da minha mentoria que está aqui na descrição e você vai ter uma aula gratuita para entender melhor tudo isso. Mas agora a jornada é para quem quer parar de tratar sintomas e começar a curar raízes. Quando o corpo começa a falar, ou seja, você já chorou sem saber por quê? Você já teve dor de cabeça no exato momento de tomar uma decisão muito importante? Você já adiou uma tarefa simples por semanas e quando foi fazer, sentiu enjoo, ansiedade ou até sono. Você pode até tentar racionalizar isso, mas a verdade é, o seu corpo fala. E ele fala antes da mente compreender. Ele tenta avisar, mas você está sempre ocupado demais tentando se manter no controle. Usando o corpo como tradutor de algo maior facilita tudo. Pensa comigo. Se a mente é um código, o corpo é a tradução. E às vezes, o que está escrito no original não é bonito. Só que enquanto você insiste em repassar essa legenda, o corpo já exibiu a imagem inteira. Eu vou dar exemplos. Dor no estômago é como se fosse uma culpa não digerida. Garganta travada, são verdades engolidas. Uma coluna sobrecarregada, ou seja, são papéis que você assumiu sem perceber. Cansaço crônico é uma resistência interna à própria verdade. Síndrome do pânico, o seu sistema gritando não dá mais. E o mais cruel, você vai no médico, você toma remédio e volta para a rotina, como se o sintoma fosse o problema. E eu não estou aqui negando o uso da medicina de forma nenhuma, ok? Eu só estou comentando com você perceber além disso. Observe pela mecânica quântica, onde tudo, absolutamente tudo, é informação. E informação é energia. Ou seja, não é pensar fora da caixa, é tirar a caixa fora. Vem comigo e se autoriza a expandir essa ideia, quer ver? Na mecânica quântica, a gente aprende que tudo é energia, antes de tornar matéria. E que a matéria, na verdade, é informação condensada. Ou seja, o seu corpo não é só carne e osso. É um campo de dados emocionais, memórias energéticas e instruções não ditas que vêm sendo repetidas há décadas, talvez até gerações. Eu vou te dar um exemplo concreto, vamos lá. Uma mulher sente dor intensa no peito sempre que precisa se posicionar numa reunião. Os médicos descartaram causas físicas, ok? O que está acontecendo? A mecânica quântica ela vai dizer que a gente entende que essa dor é uma manifestação de uma informação congelada, um padrão energético associado à repressão da expressão. Ou seja, ela colapsa esse desconforto toda vez que se aproxima do trauma original, ser silenciada, ser ignorada, ser punida ao falar. Entendeu? Um exemplo número 2. Homens que travam, por exemplo, no momento de executar. Procrastinam, travam, perdem performance. Fisicamente, eles estão super bem, mas emocionalmente carregam o medo de falhar herdado de um pai autoritário, por exemplo. O corpo, então, paralisa para protegê-los de viver a mesma dor. Então, a mecânica quântica, isso é coerência energética.
e só se reprograma quando se reconhece. Se você volta aos olhos da programação neurolinguística, é a mesma tradução com linguagem diferente. O comportamento não te deixa mentir. A programação neurolinguística, o corpo é uma linguagem exata, mais precisa do que as próprias palavras, mais rápida do que a própria mente, mais sincera que a narrativa que você criou sobre si mesmo. E aqui eu vou dar mais um exemplo. Quando você diz, eu estou bem, mas cruza os braços, abaixa os olhos e suspira no final. O corpo já entregou a verdade antes mesmo do som sair. Já percebeu isso? Vou dar um exemplo 2. Uma cliente dizia, eu sou forte, resolvo tudo sozinha. Mas toda vez que ela falava isso, o seu pé mexia compulsivamente embaixo da mesa. Insegurança. Síndrome da impostora disfarçada de independência. Na PNL, a gente não analisa apenas a fala, a gente analisa os microgestos, ritmos de respiração, pausas, tremores sutis. Tudo isso aponta para incoerência sistêmica, ou seja, a sua identidade falada não bate com a sua identidade sentida. Vamos além mais uma vez. Tira a caixa fora e se permita analisar pelo viés da constelação organizacional. Corpos que representam um sistema em que você está inserido. Na constelação, o corpo é a porta de entrada para o inconsciente coletivo. A dor que você sente pode não ser sua, mas sim do seu sistema. Vamos para o primeiro exemplo. Uma mulher sente medo extremo de viajar sozinha. Na constelação, descobre que sua avó foi deportada e nunca mais voltou. O corpo dela carrega o trauma de ser separada. A mente não entende, mas o corpo lembra. No exemplo 2, um profissional sente exaustão insuportável só de abrir o computador para começar o dia. Na constelação organizacional, aparece que ele ocupa inconscientemente o lugar de um avô que trabalhava até desmaiar. Ao ocupar o mesmo lugar sistêmico, o corpo manifesta o mesmo peso, entendeu? Não é uma espiritualização do sintoma, é revelação do papel oculto que você ainda está desempenhando. E o corpo denuncia. Quer perceber como tudo se fecha? Olhe na Bíblia. O corpo é colocado como templo e profecia. A Bíblia sempre tratou o corpo com reverência, mas também com responsabilidade. Vou fazer uma citação do 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Jesus curava tocando, limpava os olhos, liberava as mãos, endireitava colunas, mas sempre perguntava antes, queres ser curado? Ou seja, a decisão da cura parte de dentro. E o corpo só é ativado quando a fé encontra a responsabilidade. Exemplo, a mulher encurvada que foi endireitada por Jesus não era apenas uma cura física, era o fim de uma submissão ancestral, um realinhamento do papel social e espiritual daquela mulher. O corpo fala onde a alma ainda está aprisionada. A NR1 trata o corpo como evidência legal. Agora vamos falar da NR1. Ela exige que empresas monitorem riscos psicossociais. Mas afinal, o que são esses riscos? Vou dar alguns exemplos. Fadiga extrema, baixa resiliência emocional, conflitos interpessoais, absenteísmo, presenteísmo, crises silenciosas. E onde tudo isso vai aparecer por primeiro? No corpo. Mas se não houver alguém capacitado para escutar esses sinais, você vai continuar tratando os sintomas até o corpo pedir demissão. Meu trabalho como treinadora habilitada é ouvir. Ouvir o que o comportamento diz, ouvir o que os corpos se expressam e traduzir isso nas ações, nos planos e em transformações reais. Você topa um exercício? O corpo como um oráculo agora? Então feche seus olhos. Respire lentamente. Agora faça uma varredura no seu corpo, dos pés à cabeça. Vá subindo aos poucos, sentindo aonde há tensão, incômodo, alguma pulsação, talvez seja no peito, talvez no estômago, talvez nos ombros. Agora pergunte,
O que esse lugar quer me dizer? Qual dor ele representa? De quem é essa dor? Agora imagine que esse ponto fala com você. Como seria a sua voz? Do que ele tem medo? Do que ele está cansado? Entendeu como funciona? Aos poucos, abra os olhos e escreva que parte do seu corpo mais está ativa agora. Qual emoção você tem evitado sentir plenamente? O que essa parte do seu corpo está te implorando para mudar? E de quem você herdou esse padrão? Se precisar, volte o vídeo e vai apertando pausa para responder as questões, tá bom? Percebeu que o seu corpo não é o seu inimigo? Que ele é o seu radar? Que ele é a sua bússola? Que ele é o seu primeiro profeta, por assim dizer? Se você escutar, ele sussurra. Se você ignorar, ele vai gritar. E se você resistir, ele vai adoecer. Agora comenta aqui embaixo para mim, o que o seu corpo mais quer te dizer nesse momento? E lembrando, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive se atropelando. E se quiser ir além, tem o link aqui embaixo na descrição da minha mentoria. Clica no link para assistir uma aula gratuita que eu aprofundo ainda mais o tema. Porque tem coisas que não se trata com motivação, se trata com confronto. Nos vemos no próximo vídeo.